Amém, irmãos. Vamos dar início aí ao culto de encontro dos homens aí, homens que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, amém? E é bom nós estarmos juntos, unidos aí. Vamos orar, nos apresentarmos a Deus juntos, amém? Pai, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Receba-nos, Deus, na tua presença nessa hora. Estamos aqui, Senhor, para recebermos de ti, mas também para apresentarmos a ti o nosso culto, ó Deus, que é em louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, portanto, nos receba na tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pode ligar o pandeiro aí. E vamos... irmão Luiz, vem para cá. Eu estava falando ali com o pastor Léo, com o pastor Joel e o Luiz, diácono Luiz, que eles dois são a enciclopédia nos corinhos, né? Então, para eles fica fácil. Vamos adorar o Senhor aí com... Pai do Senhor, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento aqui importante para nós. E vamos aqui louvar o nome do Senhor, que tudo aqui é para Ele, exaltar é para Ele, né? E vamos deixar na mão deles. 186 da harpa cristã. A gente pode, quiserem ficar também em pé, sentar, não tem problema nenhum, não. Tá bom, vamos cantar com alegria, porque tudo é para o Senhor Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre em participar desse momento aqui, dessa rede de homens. E isso para mim me fortalece, eu quero aprender aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Vamos cantar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. É essa coroa que nós estamos almejando todos os dias da nossa vida. A gente ser coroado pelo nosso Rei. Aleluia. Vamos cantar um hino de 193. É um hino muito abençoado da harpa, a alma batida. Éramos assim, éramos. Hoje estamos fortalecidos pelo Senhor. Se tu minha alma. Vamos lá? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breves as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma? Em breve Jesus estará buscando a tua igreja. E nós temos que estar preparados todos os dias, toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Aleluia. Pastor Pedro. Amém. Irmãos, aqui estamos em homens, amém? E eu estava ali, quando cheguei, conversando com o irmão Luiz, aí a gente falando acerca de algumas coisas e o que a gente precisa, eu pensei numa questão que é importante para nós como homens, alguns posicionamentos, né? E alguns anos atrás Deus me deu esse direcionamento que eu deveria ser resoluto. Quem sabe o que quer dizer resoluto aqui? Ou não lembra, né? Mas aí é bom, por isso a nossa reunião aqui, vamos lembrar. Adriano, coloca aí para mim. A gente separou ali. É uma característica que todos nós, como homens, devemos ser. É resoluto.
E eu sempre lembro disso. Eu preciso ser resoluto. Está aí a definição do que é ser resoluto. Nós homens devemos ser assim, ó, firme nos nossos projetos, nos desígnios, ousado, determinado e decidido. São características que nós, como homens, precisamos ter. Por quê? Né? A gente vai ser isso aí todo instante? Não, mas a gente não pode esquecer, né, que existem, e tem outras definições mais amplas, aqui ela está bem enxuta, mas é bom eu lembrar, como homem, que eu preciso desenvolver essas características, que é estar firme nos projetos, né, e nós, como cristãos aqui, existem projetos que Deus coloca nas nossas mãos, que muitas das vezes não vai ser os nossos, mas em principal lugar é o de Deus. A gente deve ser firme, porque no percurso, né, nós vamos fraquejar. Pode acontecer, né, a gente se achar incapaz, a gente se achar fraco, mas a gente precisa permanecer firme. Por quê? Eu não sou pregador da noite, né, mas Deus pediu para que a gente começasse assim o culto, né? Porque isso aqui dá para desenvolver bem. Então, queria dar essa introdução aqui com os irmãos nessa nossa reunião, que nós, como homens, precisamos ser resolutos. Aí eu vou dar só um versículo aqui, coloca aí para mim, Adriano. Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Porque o homem, irmãos, ele tem propósito de Deus na criação. Deus criou o homem com propósito. Ele é aquele que é a coroa da criação, mas na criação o homem ele vem primeiro. Então ele precisa estar firme, por isso que nós precisamos ser resolutos. Olha só o que a palavra diz. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tá? Aqui também dá uma mensagem de reflexão bem grande para nós, só que eu quero só dar esse verso aqui. Tá? Eu creio que Deus já preparou a palavra e a palavra vai corroborar para isso. Tá? Mas daqui a pouco tem mais uma palavra introdutória, né, a continuação da palavra introdutória que a gente já está dando, e depois vem a palavra oficial da noite. Mas nós, como homens, a gente precisa, irmãos, estar firmados. Isso aqui é só uma palavra de advertência, né, que alguns podem falar que é controversa, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. É Deus chamando a atenção através da palavra, né? Porque aonde está a nossa força? Tá? Então, eu sempre estou reciclando para que eu me apresente resoluto nessa vida e diante do Senhor, em principal lugar. Amém? Então, nós somos e devemos ser decididos nos nossos projetos, firmes, decididos, tá? Sem titubear. E mesmo que no dia da angústia a gente demonstre a fraqueza, porque a palavra ela tem contexto ali, né? Vem antes e depois, aí você abre lá, guarda aí, tá? Você como homem sublinha esse texto aí, tá? Para que a gente possa continuar aí seguindo do jeito que Deus quer. Amém? Sempre firmes e constantes e sempre abundantes. A palavra, ela sempre vai nos direcionar a isso, tá? Mesmo que, por exemplo, essa controvérsia, porque eu nunca vou estar fraco, eu nunca vou estar angustiado, nunca vou estar para baixo. Sim, só que eu preciso saber que no projeto original de Deus, é que eu passe por essa adversidade, passe por ela, eu não fique nela, né? Eu não aceite, eu não permita que ela que sobressaia na minha vida, né? Essa palavra, por exemplo, de 1 Coríntios 15, 58, vai dizer, né? Eu preciso estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, né? Então, alguém que está fraco, está angustiado lá, vai estar constante, pastor? Não. Vai ser um momento para aquele homem, mas
aí vem, a memória tem que estar fresca. Aí o apóstolo Paulo vai nos advertir também, que é a renovação da nossa mente. Eu fraquejei, irmãos, é momento. Eu preciso lembrar que eu sou resoluto, eu sou firme no projeto que Deus colocou na minha vida. Eu preciso ter consistência, eu preciso ter firmeza. Amém? Nós, como homens, precisamos entender isso, né? Porque muitas das vezes não, na verdade, nós temos que cuidar da nossa família, dos nossos, né? Vamos ficar fracos, angustiados, tristes, sim. A gente tem que saber que é momento de aprendizado para que a gente passe firme e constante. Amém? Pastor Daniel traz um hino aí para fortalecer a nossa fé nesse tema. Desafio agora. Vem cá, dá uma oportunidade para um. Depois o irmão Jorge. Já separa o hino aí. Pai do Senhor para todos. 186. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Aproveitando, me permita, irmão Jorge, falar uma coisinha? Aproveitando esta oportunidade, com o microfone na mão, com uma pessoa maestral desta, ao meu lado, com a guitarra na mão, eu quero cantar um corinho do meu cantor preferidíssimo, que todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Quem é meu cantor preferidíssimo? Thales Roberto. Ele tem um hino que fala assim, só o coro. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mais uma vez. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele
milagre está acontecendo nesta noite. Sabe por quê? Está sendo exposto aqui a letra do hino. Meu Deus! Aqui, ó. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Ah, meu Deus, como eu amei esse momento. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Mês que vem, no culto, vai ser o culto das mulheres, né? No outro mês, em abril, no culto dos homens, estarei aqui, se possível, cantando Thalia Roberto de novo. Ô, glória! Vou cantar a música toda. Paz para a igreja, irmãos. Vamos cantar o hino 305 da harpa, Campeões da Luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurel como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas a promessa temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus já ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurel como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer me ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hino a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre
se descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber o galardão. Amém para todos. Quer mais uma também? Não. Quer cantar mais uma? Amém. Não, deixa para depois. Já reserva para... Que tenha... Pastor Joel, vem cá, vai também dar uma palavra para nós aqui. Amém. E a noite é... Rapaz, para a igreja? Eu gostei da introdução, amém? Do resoluto, amém? Do destemido. E quanto mais vai passando os anos, se nós homens não formos destemidos, vai ficar difícil, amém? Resoluto. Falo tanto como homem, também como crente. Se eu hoje não for resoluto como crente, esquece. Vai dar ruim. Amém? E veio na minha memória, quando o nosso pastor Antônio Pedro estava aqui falando acerca de resoluto, na Bíblia tem vários exemplos de homens que foram determinados. Aí Deus me deu aqui Daniel. Abre a sua Bíblia. No livro de Daniel, é uma passagem muito conhecida, Daniel capítulo 6. 6:10. Aleluia. E o único que o nosso irmão Jorge cantou, fala que somos soldados, amém? Agora uma pergunta, soldado tem que ser destemido? Quer queira ou quer não. Bateu no quartel, esquece. Michel, bateu no quartel, esquece. Se não for, vai ser. Se não for, vai ser. Diz assim, ó. Oh, glória, 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, a sentença, né? Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, amém? Ou seja, saiu uma sentença para Daniel, amém? Fizeram uma trairagem com ele, amém? Mas mesmo assim, ele se manteve destemido. Porque vai ter situações na minha vida e na sua que não tem negociação. Oh, glória! Como dizia o meu pai, ou com lucro ou com prejuízo. Quer ver um exemplo? Se um pai não for destemido, vai perder a sua família. Se um patrão não for destemido, não vai ter moral com os empregados. Amém ou não amém? Então, tem hora que você vai ter que ser destemido, quer você queira ou não. Amém? Bela a introdução do nosso irmão pastor Antônio Pedro. O exemplo, lá na tua casa, você tem um filho adolescente, não importa a idade, ele chega, você é crente, ele liga o rádio, numa rádio que não é evangélica, ouvindo funk. Se você for um crente determinado, desliga agora. Aqui só ouve música de Deus. Amém, amém. Ô, glória. Mas se você não for determinado, vai deixar teu filho ouvir aquela música. Depois Deus vai cobrar de você e de mim, porque você tem que ser determinado para dizer que é a Bíblia que tem que ser dita como regra na tua casa também. Eu já vi mulheres, não aqui, dizer que não aceita aquela palavra que Paulo aconselha, que a mulher deve ser submissa ao marido. Eu já ouvi, tá? Esse lar hoje está derrotado, porque para princípios não tem negociação. Então, se o marido não for determinado em
mostrar para a esposa dele que submissão não é escravidão, é se ajudar, é se cooperar. Amém? Quando assim não é, gente, quantos lares de crentes estão destruídos por não cumprir essa determinação? Oh, glória, aleluia! Pastor Pedro, que Deus possa lhe abençoar. Vamos ser determinados igual Daniel. Vai matar? Pode matar, mas eu vou ser determinado. Eu vou falar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca aí de novo aí, Adriana, essa definição aí para a gente gravar. Eu quero agradecer a visita aqui do nosso irmão Romildo. Seja bem-vindo. E o Cristiano que está ali também conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Resoluto, aguarda, eu sou. Você vai falar assim, eu sou. Determinado, decidido. Aí você lembra, ousado, né? Para que a gente é colocado à prova. Né, toda hora, né, e a gente precisa ser decidido, né, decidido mesmo, e não negociar, né, para a gente não pagar o preço. Quem negocia hoje, paga um preço alto lá na frente, isso é fato, tá? Negociar princípios, e aqui eu estava conversando com o irmão Luiz ali, a gente está com um desejo, né, de realmente trazer aí umas reuniões que dê base para a gente como homem, fortaleça, né, a nossa fé, o nosso posicionamento aí, como homem e como cristão, principalmente. Às vezes eu não falo porque aqui não tem concessão, é homem cristão à vera. Amém? Não é só homem não, é homem de verdade, né? Quando Deus chama Josué lá e coloca ele diante de um desafio, quer liderar o povo, ele dá a receita, né? A gente guarda assim, aquela palavra lá no verso 9 do capítulo 1, fica muito evidente, né? Josué, ser forte e corajoso. Só que antes ele fala assim, medita na minha lei de dia e de noite. Aí você vai conseguir, né, ser forte e corajoso, e ele, de pronto, ele se coloca de pé e vai. Entendeu? Então, para nós aqui, né, não tem concessão. A gente não pode negociar os princípios, tá? Então, é homem resoluto, é o crente de verdade à vera, que é determinado, é decidido, né? Não negocia em nada naquilo que deve se posicionar e fazer. Amém? Michel, vem cá. Você vai orar aí, nós vamos fazer um momento ofertório, tá? Esse momento também de honrarmos ao Senhor. Pastor Joel não vai poder ficar sem o hino. Um hino, Amém, Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar diante da Tua presença, Senhor, e fazendo, Senhor, que a Tua palavra nos direcione, Senhor. Nós estaremos aqui, Senhor, doando o que temos, Senhor, de todo o coração, Senhor, entregando a Ti, Senhor, nossa melhor oferta, como louvor e adoração a Ti. Que o Senhor abençoe os que têm, os que não podem dar hoje também, o Senhor abençoe para poder dar quando puder, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, Senhor, e dê bênçãos tão grandes, Senhor, que eles não possam imaginar. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece o que cada um precisa. Isso não é uma troca, Senhor. Nós estamos aqui cumprindo o nosso princípio. Então receba, Senhor, a nossa adoração e a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Cada oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. Aí, temos mais um visitante aqui, que já quase não é mais visitante, é o Wanderson. Seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. Aperta a mão dele aí. Amém. O Camilo não pode vir aqui dar uma palavra, né? Pastor Camilo. Então vamos ouvir a palavra dessa noite com o pastor Léo. Pastor Joel, ora por ele aqui. Glória, aleluia. Amantíssimo Deus, querido Pai, aí está teu filho, meu Senhor, que eu entrego em tuas mãos, juntamente, Pai, com a tua igreja. Tu já tem falado conosco, Pai, de maneira poderosa, com certeza continuará falando através do teu filho. Papai, muito obrigado por tudo, que possamos não somente ser ouvintes, Pai, da tua palavra, mas sim praticantes, meu Senhor. Assim sendo, haverá transformação, haverá mudança e seremos parecidos com o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, com teu filho, com a sua família, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Obrigado, pastor. Paz do Senhor Jesus. Podemos abrir a Bíblia, livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim, ó. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, diz o primeiro versículo. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e de Samaria. Ali alguns homens sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico,
dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Vamos conversar hoje aqui. Hoje não vai ter muito tempo para brincar, né? Às vezes a gente faz uma descontração aqui, mas hoje toma a sua caneta aí, porque nós vamos meditar. Amém? Quem gosta, quem veio aqui hoje para receber uma palavra de Deus? Levanta a mão aí comigo. Amém, amém. Nós viemos aqui com um propósito, né? De ouvir a voz do Senhor e, através da sua palavra, receber algo de Deus, né? Receber uma palavra de Deus para o nosso coração. É isso que nos alimenta, é isso que nos mantém de pé. A palavra do Senhor é viva e traz vida aos nossos corações. Não sei quantos estavam aqui sem ser o domingo passado. No domingo anterior eu tive a oportunidade de trazer uma palavra aqui. Quem lembra? Era também no livro de Atos, né? Só que o capítulo seguinte, né? Capítulo 9, falava da conversão de Saulo. Mas esse texto, e quando nós conversávamos, eu falei aqui sobre os diáconos, e hoje nós vamos falar sobre um outro diácono, né? Sobre a obra de um outro diácono em Samaria, né? Samaria. E quando eu meditava sobre essa palavra, eu me lembrei logo de duas passagens, né, que citam Samaria. A primeira, Jesus. Primeira que eu me lembrei, primeira que veio à minha mente. Jesus, né, a hora sexta. A hora sexta, que horas? Vamos exercitar junto? Hora sexta, para a gente, né? A gente não tem essa referência, né? A hora nona era 3 horas da tarde, né? A hora sexta, pastor Daniel, mestre. Meio-dia, sol a pino. A hora sexta é hora que o sol está, né, mais forte. Hoje, quem saiu na rua hoje aí? Hoje eu vim de lá para cá. Quando eu desci do carro, parece que eu estava derretendo. Já comecei a derreter. Imagina naquela região, uma região, né, de desertos, com o sol a pino. Jesus se encontra em Samaria e agora ele tem... O que ele vai ter? Sede, né? Vai ter sede. Jesus tem sede e senta ao lado de um poço, né? Quem lembra disso? Faz um esforço aí para lembrar junto comigo. Ele se senta ao lado de um poço, só que, sem ter como tirar a água daquele poço, ele avista uma mulher e pede o que a ela? Fala: mulher, me dá um pouco de água, me ajuda. Eu tenho sede. Pô, já tem até a ilustração aqui. Estamos muito rápido. Jesus pede àquela mulher. E o que a mulher responde? Ok, vou te dar um pouquinho de água. O que custa? Não, a mulher fala: como sendo tu judeu, pede água a mim. Né? É ou não é? Porque não era costume, né? Os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. E eles não... tinham esse hábito, não se falavam, se evitavam, né? E Jesus olha para ela e fala: mulher, né? Se tu soubesse quem fala contigo, né? Eu creio, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que Jesus está pensando, né? Jesus pensa naquela hora. Jesus pensa, fala: mulher, quem deu esse poço a vocês foi Jacó. Quando Jacó, né, enganou seu pai e a seu irmão, foi eu quem defendia ele de Esaú. Quando Jacó deixou a sua casa para ir até a casa de seu tio, Labão,
eu encontrei com ele lá em Betel, quando ele viu anjos subindo e descendo daquela escada, eu estive com ele. Quando ele chega até a casa de Labão, né? Olha Raquel e se admira, se apaixona por ela, se determina. Fui eu quem esforcei a mão dele e dei sabedoria para que o trabalho dele prosperasse. Quando ele tentou sair da casa de Labão, Labão tentou reter naquele lugar, né? Tentou colocar sobre ele um jugo. Foi eu que livrei Jacó do jugo de Labão e o libertei. Quando ele voltou, creio eu que Jesus pensou em tudo isso. Posso imaginar aqui? E Jesus falando, olha, imaginando que Jesus tenha pensado naquela hora, olha, quando Jacó saiu da casa de Labão, né? Teve medo de encontrar Esaú, foi eu que aplaquei a ira do coração de Esaú. Quando Jacó passou no val do Jaboque, foi eu quem encontrei com ele, toquei a sua coxa, mudei o seu nome, daquele dia em diante ele não era mais enganador, mas eu passei a o chamar de Israel. Fui eu. Quando ele encontrou agora com Esaú, o coração de Esaú já estava abrandado. Quando os irmãos, filhos de Jacó, venderam a José, foi eu quem o guardei. Quando aquele menino, aquele moço esteve na casa de Potifar, foi eu quem guardei o coração dele de pecar contra o seu Senhor e contra Deus. Quando aquele moço estava na prisão, foi eu que guardei aquele moço, o instruí com sabedoria para interpretar sonho. Foi eu quem coloquei aquele moço diante do faraó e dei a ele sabedoria para interpretar o sonho de faraó. Ele colocou um anel do seu dedo, sobre o seu dedo, e o fez governador sobre todo o Egito. Foi eu que tirei Jacó de uma terra com fome e o trouxe até o Egito, para que José o alimentasse a ele e aos seus descendentes. Desde o momento que Jacó nasceu, preso, né, ao calcanhar de Esaú, até a hora em que ele deu essa terra em que você se encontra, deu onde está esse poço, ao seu filho José, que eu tirei dos amorreus e entreguei a ele. Sou eu que tenho guardado a casa de Jacó. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Jesus podia ter respondido tudo isso, mas ele olhou para aquela mulher e disse, mulher, quem beber dessa água, volta a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo, quem beber essa água precisa beber de novo, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais tem sede, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, daquela hora em diante, não trata mais Jesus como tu, mas fala, Senhor, dá-me dessa água. Como eu faço para ter dessa água? Como é que eu faço para beber, né? E Jesus dá a ela vida, né? E vida em abundância. A partir daquele momento, aquela mulher teve um encontro com Cristo. Sua vida mudou. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ela abandonou aquilo que estava fazendo, abandonou até o cântaro. E foi anunciar que havia encontrado Jesus, o Cristo, o Messias. Falou, vem depressa. Não é esse o Messias, eu encontrei com ele. E toda a minha vida ele já sabia. Antes que eu chegasse à minha vida, ele já conhecia. A partir desse momento em diante, Deus começou a trabalhar em Samaria. E ali começou, através da vida daquela mulher, a se anunciar o Evangelho. Ali começou uma obra de salvação em Samaria. Amém? Os irmãos estão entendendo? Outra passagem da qual eu me lembrei. Lembra comigo?
e fala sobre Samaria. O bom samaritano, não preciso nem falar, tá vendo? Aqui é só mestre, né? É só universitário. O bom samaritano. Jesus contou uma história, né? E Jesus fazia isso. Parábolas são uma maneira fácil de Jesus ensinar. E alguém perguntou para ele, olha, um doutor, né, querendo tirar algo dele, querendo fazer ele cair numa pegadinha, falou, Jesus, como eu faço para ir para o céu? Como eu faço para receber a salvação? Como eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus falou, olha, vou te contar uma história. Era uma vez um homem, né, um caminhante, um viajante, estava indo de Jerusalém até Jericó, se não me engano. Esse homem passou por um lugar, sofreu um assalto, foi assaltado, espancaram esse homem. Você conhece essa história. E ele ficou muito ferido, não podendo se levantar, não podendo sair dali. Passaram por ele quem? Um sacerdote. Olhou para o outro lado e seguiu viagem. Um levita deixou ele de lado e prosseguiu sua viagem. E passou por ele um samaritano. Imagina que os judeus não falavam com os samaritanos. E esse o acudiu. E esse o socorreu. E esse o deu socorro. Né? Esse foi o único que se compadeceu daquele viajante. E esse samaritano socorreu ele. E seguiu Jesus dizendo, olha, imagina quem foi o próximo a passar por aquela estrada e ser agredido por um assaltante. E aí o homem falou, samaritano. E aí Jesus termina a história dizendo, vai, faz como ele, vai e ajuda. Vai e ajuda o teu próximo. Ajuda sem olhar a quem. Jesus estava explicando, né? Que como nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas o final dessa história é, uma mulher deu água de beber para Jesus em Samaria. E Jesus queria dar água, iria dar água para toda aquela cidade. Isso é a sequência dessa história. Então acontece, da igreja, recebe o Espírito Santo, começa a crescer, começa a operar milagres. Nós falamos um pouco disso no último culto que eu preguei aqui. Milagres começam a acontecer, né? E as pessoas começam a se enfurecer. Saulo é um desses homens que se levanta contra a igreja. E o começo do texto que nós lemos vai dizer que ele se enfureceu de tal maneira que ele arrancava pessoas crentes de dentro da sua casa, né? Sem estar fazendo nada. Só por ser crente, arrancavam homens e mulheres e os encarceravam. A igreja começa a ser agora perseguida de maneira atroz, né? De maneira severa, de maneira, né, agressiva. E o que eles fazem? Fala para mim. Me ajuda. Pensa comigo. E aí nós vamos começar aqui a meditar nessa palavra. Qual é o nosso primeiro impulso quando a gente passa por uma adversidade? Quando a gente enfrenta uma barreira? Quando a gente enfrenta, né, um problema, um desafio? Nosso primeiro impulso é parar. Né? Diante daquela adversidade, se a gente não se firmar, se nós não formos, vou aproveitar o gancho aqui, tá? Se nós não formos resolutos, se nós não formos decididos, a nossa primeira atitude é parar, é congelar. Mas Deus tinha um propósito para a igreja. A igreja não podia, a igreja não pode, a igreja não deve parar. Em meio às adversidades, nós precisamos avançar. Amém? Fica firme comigo. Vou te dizer ainda mais. Deus usa as adversidades, anota aí. Deus usa as adversidades para nos impulsionar em direção à vontade dele. Usa ou não usa? Quer ver? Os crentes estavam tudo bem ali, olha. A igreja estava crescendo, maravilha, Deus estava operando, né? Coisas boas estavam acontecendo em Jerusalém. Irmãos, se está tudo bem, o ser humano é um ser que se conforma, né? Ele fica tranquilo, olha,
Se eu estou em uma situação de conforto, eles jamais sairiam dali. Mas o Senhor permitiu que aquele povo passasse por tribulações. E o texto que nós lemos vai dizer, para que eles fossem empurrados para fora de Jerusalém. Deus tinha um propósito em alcançar Samaria. Então Deus estava usando uma adversidade para que aqueles homens e mulheres começassem a pregar a palavra do Senhor a outros povos. E o próprio Saulo, Deus levantou para pregar as boas novas aos gentios, aos povos que eram de fora. E a perseguição foi com que eles saíssem dali, saíssem daquela região, saíssem daquele local de comodidade. Nós não podemos nos acomodar. Aqui está uma palavra para os homens da Assembleia de Deus, lá de Reg, rompendo em glória em Belford Roxo. Aconteça o que acontecer, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos viver em conforto, acostumados com esse lugar. Deus tem uma missão para nós e as adversidades são para nos empurrar em direção ao destino, ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E aqueles homens começaram a sair, a se dispersar, né? É igual quando tem um formigueiro assim, você dá um tapa em cima, ó, sai formiga para tudo que é lado. E assim a igreja começou a avançar. E um diácono chamado Felipe foi em direção a Samaria. Samaria. Foi à toa? Foi porque pensou, falou, vou me planejar aqui. Vou em direção a Samaria. E, irmão, se ele tivesse planejado, ele não ia sozinho, nunca. Ia ou não ia? A gente gosta, por conforto, a gente também gosta de andar acompanhado, mas Filipe partiu sozinho e foi anunciar a Cristo em Samaria. Era um povo que não teria receptividade nenhuma para com os judeus, né? Quanto mais para com os crentes. Mas aquele homem de Deus se revestiu do Espírito Santo e foi anunciar a salvação aquele lugar que estava carente, aquele lugar a que Jesus queria dar água, né? Era agora a hora de Jesus dar água, Jesus encher da palavra Samaria, e era esse o propósito de Cristo. E aí Filipe vai em direção àquela cidade. E uma coisa que eu quero te dizer aqui, não faça como os outros fazem. Não se preocupe em fazer como os outros estão fazendo. A gente vive num tempo, parece que tem receitas. Olha, se você fizer assim, você vai ganhar mais clique. Se você ficar assim, dessa forma, você alcança mais pessoas. O que você acha de pregar uma palavra assim? Porque isso está na moda agora. É um momento bom. Aproveita e prega isso, que vai trazer mais gente, as pessoas vão clicar mais, vai ter mais seguidores. Em nome de Jesus, se eu tenho uma palavra para te dizer, vai em direção aonde Deus te mandou. Vai em direção aonde Deus tem um propósito para você. Não importa se você está indo com a igreja cheia, ou com 2 ou 3, ou se você está indo sozinho. Hoje aqui nós planejávamos que a igreja estivesse cheia, né? Mas não está tão cheia. Mas Deus tem um propósito. E que importa é que a gente não pare. Diante da adversidade, a gente não pode parar. Nós precisamos seguir. E eu sei que Deus tem um propósito nisso. E qual é o meu papel? Eu vou e eu faço. Eu continuo, eu prossigo, eu caminho, eu levanto. Eu me ponho de pé. Eu sou resoluto, eu estou determinado a fazer aquilo para o qual Jesus me chamou. Com 1, com 2, com 3, sem ninguém, eu venho e prego a palavra do Senhor e eu te instruo que faça a mesma coisa. E outra coisa, irmão, prega a palavra genuína, sabe? Não precisa a gente ficar inventando moda. Quem inventa muita moda é porque acha que a palavra do Senhor não é o suficiente. A palavra do Senhor é o bastante, é aquela que salva, liberta e leva até os céus. Não tem outro caminho.
Não fica inventando moda. Vai ter um monte de seguidor e vai para outro lugar que não é o céu. De que adianta? Um monte de gente, mas o caminho está errado. A direção está errada. De que adianta? Mas a palavra do Senhor diz, Filipe seguiu. Não se preocupou. Foi em direção a Samaria. E o versículo de número 6 vai dizer assim, olha. Deixa eu beber um pouco de água. Estou igual Jesus, sedento. A hora sexta, o versículo 6 vai dizer assim, olha. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele fazia, unanimemente deu atenção às coisas que ele dizia. Glória a Deus, já tem suporte aqui, ó. Unanimemente, integralmente, todos que prestavam, que ouviam, davam crédito àquela pregação. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não é modinha. Não é você fazer assim para chamar atenção. Não é você dar 3 pulinhos. Não é dançar. Não é nada disso. É ser fiel com a palavra. É ser fiel com a verdade. É falar integralmente daquilo que o Senhor te mandou. É ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa, tem outra receita que esse versículo aqui dá. Sabe o que o versículo diz? Olha, ele dizia e milagres aconteciam. Ele dizia e eles viam. Eles viam. Eles viam acontecer. Eles viam Deus operar. Eles viam milagres e maravilhas. E por isso, todos criam. Sabe o que o mundo está esperando? Às vezes a gente fala, mas eles não veem. Eles não veem. Pastor, então preciso sair fazendo milagre aí? Então toda vez que eu for pregar, Deus vai curar? Vai... Não, estou dizendo isso. Mas toda vez que você pregar, algo vai acontecer. Seja firme naquilo que você fala. E transformações vão acontecer. E as pessoas vão olhar e vão ver. Sabe, o que as pessoas estão esperando para ver não é só o milagre que acontece na vida do outro, são os milagres que acontecem na sua vida. Quando você prega, né, tem uma multidão de testemunhas que olha para você e fala, vamos ver se o que ele está falando acontece, vamos ver o que acontece na vida dele, vamos ver o que muda. Vamos ver se Joel vai ser o mesmo Joel. Vamos ver se isso dá certo. Vamos ver até onde vai essa pregação, se é só falação, né? Se é só gritaria. As pessoas estão esperando para ver transformação. Não basta falar, né? Elas precisam ver acontecer, elas precisam ver transformação na sua vida, elas precisam ver milagres e maravilhas, elas precisam ver sinais, e os sinais seguem os que creem. Se você é fiel, se você é cheio do Espírito Santo, se você prega a palavra da verdade, milagres vão acontecer. Transformações vão te seguir. Uma palavra que você der vai mudar a vida de uma família. Deus vai transformar a vida de famílias. Quando alguém ouvir você falar, Deus muda a sua casa, essa situação está difícil, mas esse jovem pode voltar para casa, em o nome de Jesus. Eu profetizo sobre essa casa restauração. Quando eles verem isso acontecer, eles vão dar crédito à pregação. Quando você se levanta, vai aos hospitais e fala, levantem daí, em nome de Jesus. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda levanta.
quando te derem um papelzinho, anotarem no cantinho, assim, de um papel, rasgarem e te der, falar, ora por essa pessoa, está muito mal, está desenganada no hospital, o médico já falou que não tem jeito, e você libera uma palavra, você fala, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor, de acordo com o que tu disse, Senhor, eu creio, Senhor, na cura, e essa pessoa se levantar, eles vão crer, né? Milagres seguirão aqueles que creem. E Filipe começa a pregar ali, acho que nem ele tinha ideia do que ia acontecer. Deus começa a livrar Samaria em peso. E diz a palavra do Senhor que por onde ele andava, espíritos imundos saíam e gritavam, e esperneavam, né? E coxos eram curados, homens se levantavam, mulheres eram curadas. Amém? Onde a palavra do Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, ali há libertação. A casa é limpa. Onde o Espírito do Senhor chega, as coisas são colocadas em ordem. A casa é limpa, a gente só não pode deixar a casa vazia, né? A casa precisa estar cheia do Espírito Santo. E por onde Filipe andava, pessoas eram libertas, cativos eram soltos, né? Prisões eram quebradas, cadeias eram estilhaçadas, arrebentadas. Para isso o Senhor chamou essa igreja. Nós precisamos libertar os cativos. Amém? Tem um povo que está preso. Quem está preso pode sair? Quem está preso pode se locomover? Quem está preso pode ir? Não. Precisa ser o quê? Buscado. Precisa ser retirado daquele lugar. Precisa ser arrancado, né? Se tiver alguém preso aqui, um advogado precisa ir lá. Precisa pedir um habeas corpus, ou precisa pedir para o juiz, até que aquela pessoa seja solta. O preso sozinho não se liberta, né? Não sei que tem um milagre lá, né? Glória a Deus. Mas aquela cidade precisava de libertação. E através da palavra da verdade, onde aquele homem de Deus chegava, cheio do Espírito Santo, pessoas eram libertas. Cativos eram soltos, homens e mulheres eram libertos, né? Enfermidades saíam, espíritos saíam gritando, porque onde há o Espírito Santo de Deus, onde o poder de Deus está, o inimigo foge. Foge e se vai assim, imagina, eu vibro, irmãos, de imaginar uma multidão de pessoas cativas agora sendo libertas. Sabe o que aconteceu naquele lugar? Sabe o que diz a palavra do Senhor? Aquele povo se encheu de quê? Aquele povo, aquela cidade se encheu de alegria. Alegria. Aquele peso das correntes já não estavam mais sobre eles. Aquele povo estava sendo liberto. E que alegria! Eu fico imaginando alguém que ficou preso, sei lá, bastante tempo, 10 anos, mais de 10 anos. A vida passou, agora ficou lá dentro. Primeiro dia, quando ela sai na porta, né? Não tem mais aquelas grades, não tem mais aquelas amarras, não tem mais aquilo que aprende, não tem mais aquela condição em que ela não pode fazer o que gostaria. Agora tem um sentimento de liberdade. A alegria, imagino eu, enche essa pessoa. Agora eu já não estou mais tolhido, cerceado de fazer aquilo que eu quiser, aquilo que eu desejo. E a gente parece que dá mais valor, né, à liberdade depois que a gente perde, né? Eu já ouvi alguém dizer isso e creio que é uma verdade. Por quê? Quando a gente está no hospital, quando a gente está numa situação acamado ou preso ali que a gente não pode sair, né? A gente, poxa, queria tanto ir fazer isso, fazer aquilo. É uma situação simples, mas que já dá na gente esse sentimento. Imagina a alegria de ser liberto, depois de se sentir preso, durante anos e anos e anos e anos. Era essa alegria que aquele povo
estava sentindo. E onde tem a presença do Espírito Santo, tem abundância de alegria. Onde o Espírito Santo do Senhor se move, há abundância de alegria. Sabe, a gente não é um povo feito para viver carrancudo, não. A gente tem motivos para se alegrar em Deus. Se a gente desse a oportunidade para cada um aqui, eu sei que pelo menos cada um de nós tinha uma dúzia de motivos pelos quais a gente precisa agradecer. Pelos quais a gente pode se alegrar, porque eu tenho família, porque eu tenho comida, porque eu tenho vida, porque eu tenho saúde, porque eu posso ir e vir a hora que eu quiser. Nós temos motivos para nos alegrar em Deus. E aí Filipe vai e começa a operar, e aquilo começa a chamar a atenção. Não era só um movimento, e é essa a expectativa que eu tenho para esse lugar. Se você me perguntar, eu falar, qual a sua expectativa para Belfor Roxo? É essa. É essa. Que Belfor Roxo seja liberto, que os cativos sejam soltos, que aqueles que acham que são donos de si, mas estão presos por algemas do inimigo, recebam a palavra de Deus e sejam livres das drogas, sejam livres da prostituição, sejam livres de viver uma vida de mentira com uma família aqui e com um amante lá, em o nome de Jesus. É esse o meu desejo, né? Porque eles estão cegos. Eles estão cativos e quem está cativo não pode se libertar sozinho. Por isso a igreja precisa pregar, anunciar essa palavra. E aí Filipe continua e obras vão acontecendo. Mas existia sobre aquele lugar, mais um pouquinho vou terminar. Existia ainda sobre aquele lugar um homem, a Bíblia chama ele de mágico. Né? Alguém que era hábil ali na arte de enganar as pessoas. E durante muito tempo, aquele homem, né, era como ali alguém enviado por Deus para aquele lugar. E era tanto tempo que, desde os mais novos até os mais velhos, né, respeitavam e davam ouvidos ao que esse homem falava. Davam ouvidos ao que era dito por esse homem, né? E aí tem outra coisa aqui que nós precisamos aprender, né? E bom a gente ter esse momento aqui, como homens, porque a gente pode, se tivesse um monte de criança aqui, talvez a gente não tivesse essa mesma liberdade. Mas bom que a gente pode falar aqui de homem para homem. Aí todo mundo sabe vai saber do que eu estou falando. Amém? Existia naquele lugar um homem que tinha artimanhas e tinha poder sobre aquele povo. E esse homem, né, lá no livro de Efésios, a Bíblia vai dizer, né, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra quê? Isso nós precisamos aprender. Contra principados e potestades. Aonde? Aonde? Nas regiões celestiais. A nossa luta não é uns contra os outros. A nossa luta como igreja, como seres espirituais, não é uns contra os outros. E a gente se engana com isso. Você vai entender o que eu estou falando. A gente se engana com isso. Quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, começam a acontecer coisas. Começam ou não? Quem se levantou e falou assim, Deus tem um chamado para a minha vida. Deixa comigo, eu vou embora, dá tudo certo. É assim? É assim? Quem decidiu, o pastor Pedro estava falando, está resoluto no seu coração, falou, olha, a partir de hoje eu sou um novo homem. Levanta e vai, sem enfrentar oposição. Tem isso? Tem? Não, não tem. Nem Jesus nos promete isso. Né? A Bíblia nos ensina no mundo, Jesus fala de no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês vão vencer. Assim como eu venci, vocês vão vencer. A promessa que eu posso fazer é, tem dificuldade, tem adversidade, tem aflição, mas tem vitória. Quando a gente se levanta para um propósito, o que começa a acontecer? O mundo espiritual também se levanta. Falou, opa, você acha que estava tudo bem ali em Samaria? Cativos sendo libertos, a alegria agora, dominando aquele lugar onde era de tristeza, né?
onde tinha um monte de enfermidades, um monte de adversidade. O inimigo estava imperando. Agora um jovem chamado Filipe se levanta com ousadia para pregar a palavra de Deus. Vai dar tudo certo? Não. Vão ter adversidades. Outro dia um irmão mandou uma mensagem aqui: pastor, estou nervoso, vou falar quem é não. Estou nervoso porque eu fui falar aqui e me pediram um negócio da igreja, eu falei que não podia, o que o senhor acha? Eu falei, não pode mesmo. E é assim, mas a pessoa se levantou aqui, me xingou de isso, falou que eu sou mentiroso, falou isso, falou aquilo. Eu falei, olha, tem uma coisa para te dizer, acalma o teu coração, porque isso é o inimigo. Quando a gente se levanta, né, e assume uma postura, o inimigo também se levanta para tentar nos derrubar, para tentar, né, nos contrapor, para falar, vai nada, resoluto, quero ver se tu vai ser resoluto agora. Né? E o que acontece? Poxa, usa uma pessoazinha lá, usa um irmãozinho que está desavisado, usa um fulano para pisar no seu pé que está com a unha encravada, usa o cara para te chamar de mentiroso, usa o outro para te falar. O que você precisa fazer? Entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas nossa luta é num outro nível. Quando o inimigo faz isso, o que ele está querendo que você faça? Você perca energia, né? Se turbando com isso. Quer que você despenda a sua energia, não com a batalha, não com oração, não com jejum. Quer que você perca tempo xingando, respondendo, falando mal. E aí, quando isso acontece, você fala, meu Deus, e agora? Preciso dar um passo atrás, preciso me arrepender. Quanto tempo você já perdeu? Em nome de Jesus, se levanta contra essas potestades. Ali não era Simão, mas era uma potestade agindo sobre aquele lugar, agindo sobre aquelas pessoas. E quando Deus levanta Filipe, essa potestade é destronada daquele lugar. Agora o espírito de mentira, o espírito de engano, já não reina mais ali. Onde há o Espírito do Senhor, não há espaço. Onde entra a luz, as trevas se vão. Você não precisa ter medo, mas você precisa ter essa consciência. Contra quem você está lutando. E quando esse espírito maligno foi destronado, a obra do Senhor pôde ser completa. O que aconteceu? Ouvindo falar das coisas que aconteciam, foram chamar os apóstolos. Falam, olha, Pedro, João, vem cá, que tem algo glorioso acontecendo em Samaria, que um diácono foi lá, mas foi debaixo do Espírito Santo, foi segundo a orientação do Espírito Santo, e agora pessoas estão sendo libertas. Quem não era cristão está pedindo para ser batizado, quem enganava, agora não engana mais, quem era fraudulento, agora não defrauda mais o irmão, quem fazia, quem enganava já não engana mais, quem traía já não trai mais. Eles estão pedindo para descer as águas e serem batizados. Chamam os apóstolos e eles começam a impor as mãos. E o Espírito Santo enche aqueles homens. Homens e mulheres são cheios do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, né? Em uma só voz, clamando com um só propósito, entendendo e recebendo Jesus como Salvador. Agora são cheios do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Eu me lembro lá de Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João são presos, né? Após aquele aleijado se levantar, eles são detidos, são presos e uma vez libertos, eles voltam para o seio da igreja, eles começam a orar e diz a palavra do Senhor, o lugar onde eles estavam estremecia e o Espírito do Senhor os encheu. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer fazer. Essa obra que o Senhor tem para Samaria, é essa obra que Deus tem para Belfor Roxo, é essa obra que Deus tem para onde quer que o Espírito Santo quiser nos levar e nós propusermos no nosso coração. Nós precisamos ser firmes no propósito,
firmes naquilo que Deus colocou no nosso coração e ser firmes com o chamado para o qual Deus nos chamou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a gente possa continuar firme nas promessas de Deus aí. Amém. A gente pode encerrar com esse corinho, hino, né? 107. Vem, Luiz, vem. Firme nas promessas. Vamos cantar esse hino aqui, para a gente encerrar uma noite dessa maravilhosa, noite da palavra, noite do louvor. Graças a Deus, firme nas promessas. Vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Quanta tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado à sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas, olhando para o alvo, olhando para a cruz do Calvário. Aleluia. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso, maravilhoso, que nós passamos aqui na presença de Deus. Obrigado ao nosso pastor Leandro por essa palavra gloriosa que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado pelos nossos visitantes aqui nessa noite.
o nosso irmão aqui vizinho, nosso outro irmão lá atrás, o nosso irmão Wanderson, atendendo também aí o nosso pedido. E vamos continuar orando por essa rede de homens, porque tem muita coisa pela frente. Não é isso, pastor Leandro? Muito estudo, muita palavra. O pastor Leandro vai estar aqui nos orientando, junto com os pastores Joel, Pedro, pastor Daniel, pastor Camilo, todos unidos aqui nesse propósito. Porque a obra é do Senhor, a obra aqui não é nós, somos aqui um instrumento usado pelo Senhor. Temos um caldo verde ali. Esse caldo não vai ser cobrado hoje, vai ser uma forma de agradecimento a Deus por esse privilégio. Podemos se alimentar também agora ali. Todos nós vamos tomar esse caldo verde ali e vamos agradecer também a Deus e orar por aqueles que não puderam estar aqui também aqui nessa noite. Amanhã, escola dominical, culto à noite, e assim vamos seguindo, marchando, olhando para Jesus. Vamos orar e em seguida nosso pastor Joel estará dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento maravilhoso que passamos aqui na tua presença, muito rápido a hora, mas Jesus, cremos que nós estamos saindo daqui alimentados através da tua palavra. Palavra essa que Jesus nos orienta, nos alimenta, nos fortifica e nos dá a certeza da vitória da vida eterna. Siga os teus filhos, vai conosco, nos guarda. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Oh, glória.